Pastor Lucas, que disse que era para eu saudar os papás, amém? Eu agradeço muito a oportunidade. E tantas mulheres foram faladas aqui nessa noite, que eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Quero dividir com os irmãos aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Amém. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Nós ouvimos aqui de muitas mulheres, né? Ouvimos de Ana, Débora, Abigail, que é uma mulher pouco falada, mas é uma bênção. Ouvimos sobre Maria e tantas outras que o Senhor colocou descritos seus nomes na Bíblia. Sara, Raabe, Ruth, Noemi e muitas outras. Maria Madalena, como foi cantada nesse louvor. Tantas mulheres que Deus permitiu que nós conhecêssemos elas pelo nome. Mas nessa noite eu quero trazer a lição de uma mulher sem nome. Amém? Essa é uma mulher que não tem seu nome escrito na Bíblia. E é a história da mulher cananeia. Versículo 21, capítulo 15. A seguir diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Amém? Eu quero orar. Paizinho querido, Senhor nosso Deus, eu te louvo pela tua palavra, Pai, e sabemos que a tua presença é real neste lugar. Não tenho nada para oferecer, mas eu creio que o Espírito Santo se move em nosso meio. Então ministra em nosso favor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra, se eu fosse dar um nome para esse texto que o Senhor ministrou ao meu coração, seria as lições que nós podemos aprender de uma mulher sem nome. E o contexto histórico do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ele nos mostra que Jesus ele tinha acabado de sair de Genezaré, onde ele tinha realizado muitos milagres, mas também foi um momento bem conflituoso, porque lá em Genezaré, os fariseus, eles começaram a questionar Jesus, porque eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. Então, se você ler do começo do capítulo 15, você vai ver essa história. E eles questionam Jesus: como pode os seus discípulos quebrarem a tradição? E aí, os fariseus daquela época e os escribas mostram quão religiosos eles eram. E Jesus responde para eles com um questionamento: o que é pior? Quebrar a tradição ou a lei de Deus? E aí Jesus continua dizendo: porque honra teu pai e tua mãe é um princípio, é uma ordenança, e vocês têm usado a tradição para quebrar isso. E Jesus fala para eles, e às vezes a gente não consegue entender por que Jesus chama eles de hipócrita, e é justamente por causa disso, porque havia uma tradição na época que chamava-se Corban. E o Corban, qual era a tradição? Eu consagrava os bens ou o patrimônio ao Senhor, à casa do Senhor. Então tudo que eu podia usar aquele patrimônio era para isso, para me sustentar. Eu tinha o usufruto dele para a casa de Deus. Mas muitos dos fariseus e dos escribas utilizavam-se disso para quê? Para deixar os seus pais na velhice sem amparo. Ou seja, como eles tinham se utilizado da tradição do corpo
Labã, eles se isentavam de ter que sustentar e cuidar dos seus pais, porque eles alegavam não ter nada que lhe pertencia, a não ser ao Senhor. E aí Jesus questiona eles e chama eles de hipócritas, né? Como Isaías, e ele fala no versículo 7, vocês são hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí Jesus tinha saído de Genezaré, tinha ensinado os seus discípulos ali, junto com os fariseus, que o que importava, o pecado era cometido não por utilizar-se das mãos sujas para se alimentar, mas por quebrar os princípios divinos. E aí ele continua, quando eles estão nessa viagem, a palavra nos mostra, Marcos relata mais detalhadamente que eles queriam se afastar. Jesus queria um tempo com os discípulos. Mas a palavra diz que, no versículo 21, que aquela mulher vinha de longe há tempos, clamando ao Senhor para que tivesse misericórdia da sua filha. A gente vê o agir de Deus através dessa palavra. Jesus, ele termina a conversa com a multidão, se encontra com essa mulher, e tudo indica que Jesus queria um tempo a sós, mas ela começou a clamar e clamar e clamar, e quando a gente para ouvir por que a Bíblia nos diz que ela clamou e não ela orou. E eu entendo que o clamor, quem é mãe aqui? Então talvez você entenda como era esse clamor, não é? Como era o clamor de uma mãe pedindo por misericórdia pela sua filha. E ela começou a clamar. E eu fico pensando assim, quantas vezes eu clamei ao Senhor? E por quais motivos eu fui levada a clamar ao Senhor? E eu quero que você reflita comigo nessa noite as lições que nós podemos aprender com essa mulher sem nome, para que o nosso clamor seja atendido diante do Senhor. E a primeira coisa que eu vejo ela nos ensina que os obstáculos e as barreiras não podem nos impedir e nem desistir de clamar a Deus. E a primeira coisa que ela nos mostra é que no mínimo ela tinha 3 barreiras distintas que impediam que ela clamasse, que ela tomasse aquela posição. E a primeira dela é porque ela era judia. Ela não era judia, na verdade. Ela não era do povo judeu. E a promessa que o Messias tinha era para vir para resgatar o povo judeu. Então, o primeiro obstáculo que ela tinha era porque ela não pertencia ao povo declarado daquela promessa. Ela não era uma mulher que estava colocada em uma posição de receber a bênção de Deus. Diante dos que ali estavam, ela era vista e conhecida como uma mulher cananeia. Mas isso não impediu dela buscar a cura, dela continuar clamando. Segundo ponto, ela era uma mulher, não só não era judia, mas ela era uma mulher cananeia. E isso era um grande problema. Porque, além dela não receber, não ser um povo separado para receber a promessa, ele era um povo odiado pelos judeus. Por quê? Porque os cananeus eram um povo que habitava a terra de Canaã, antes a terra da promessa, aquela terra que Deus mandou Abraão sair da sua parentela para ir receber. E aquela mesma terra que o povo voltou do Egito para habitá-la. E Deus determinou que todos fossem exterminados, desde as crianças até o rebanho, todos os cananeus deveriam ser destruídos. E talvez você fale assim, por que Deus é assim, né? Porque Ele permite. E a palavra nos ensina que os cananeus, eles praticavam tantas atrocidades. Os cultos religiosos deles haviam prostituição, sexo explícito dentro do templo, haviam as prostitutas do templo, haviam consagrações, havia sacrifício de crianças, idolatrias. Então não era simplesmente um culto pagão. Eles praticavam e aplicavam todos os tipos de atrocidade durante o culto deles. Foi por isso que Deus determinou que quando o povo veio do Egito, eles dizimassem, matassem até mesmo as crianças dos cananeus, para que eles não pudessem se propagar na terra. E aí a gente para pensar assim, então ela não era apenas uma mulher que não era judia, mas ela era uma mulher que era odiada pelos judeus. Ela era uma mulher que diante dos olhos dos judeus, ela era uma mulher desprezada. Ela veio de uma terra desprezada, mas ela sabia que ela precisava clamar ao Senhor e ela não desistiu de tomar essa posição. Talvez eu e você às vezes precisamos entender que o
nosso coração, precisa gerar em nós um arrependimento para que a gente se posicione diante do Senhor. Essa mulher, ela se posicionou e continuou clamando, mesmo ela tendo todo o histórico de descendência, de familiar, ela continuou clamando ao Senhor, porque ela decidiu fazer a diferença. Ela decidiu fazer a diferença em meio à sua família, em meio aos seus. E às vezes a gente precisa tomar essa posição. E o terceiro ponto, o terceiro obstáculo que eu vejo é porque ela era mulher, né? No dia de hoje a gente tem um dia especial para a mulher, mas naquela época não era bem assim, né? Hoje as mulheres têm lutado por um feminismo, uma ideologia tão cruel e tão fora dos princípios de Deus, tão abominável a palavra do Senhor. Mas naquela época as mulheres não tinham sequer direito de se manifestar, de se calarem na presença dos homens, se ela não estivesse com seu esposo. Ela não poderia participar do templo, ela não poderia participar do ensinamento, ela aprendia aquilo que o seu esposo aprendia. Então, mesmo que ela fosse judia, ela jamais poderia estar na presença do Messias sem o seu esposo. Então, nós vemos que tinha um grande obstáculo, mas ela rompeu tudo isso, porque ela foi movida por um amor muito maior do que pode se explicar, um amor de mãe. Ela clamou ao Senhor, e diante de todas as barreiras impostas pelos homens, ela se posicionou diante de Deus, porque ela entendia e cria no milagre. Eu não sei quais são as barreiras que te impedem, às vezes, de tomar uma posição com o Senhor, mas você pode superá-las. Deus tem um projeto nesse nível para mim e para você. Não importa da onde nós saímos, não importa como as pessoas nos veem, não importa qual a nossa genealogia diante dos homens, porque Deus tem um livre acesso para mim e para você. E o nosso clamor chega diante do Senhor quando nós nos posicionamos e rompemos as barreiras e os obstáculos. Segunda grande lição que eu entendo que essa mulher nos dá é que ela conhecia verdadeiramente a Jesus. Sabe, ela sabia quem Jesus era de verdade. Eu quero ler com você o versículo 22 de Mateus 15, diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Duas coisas a gente vê: ela reconheceu ele como Senhor. Mas chamar de Senhor naquela época era muito comum. Você chamar quem? Os profetas, os anciões. Era muito comum você chamar os mestres de Senhor. Então ela não só reconheceu ele como Senhor, como doutor da lei, como aquele que aplicava a lei, como profeta, mas ela reconheceu ele como filho de Davi, ou seja, aquele que era esperado, aguardado, aquele que o povo judeu tanto esperou. Ela o reconheceu como filho de Davi, ela o reconheceu como um rei esperado para o povo de Israel, para aquele que viria a reinar sobre todas as nações da terra. Ela o reconheceu. Ela reconheceu Jesus como quem verdadeiramente ele era. E eu quero te dizer assim: quem é Jesus para você? Como nós temos visto Jesus? Ela não reconheceu ele pelos milagres que ele fez, porque muitos profetas testificavam isso. Mas ela reconheceu não pelo que ele realizou, mas por quem realmente ele era, o filho de Davi. Muitas vezes eu e você reconhecemos Jesus pelos milagres que ele faz, por aquilo que ele pode nos dar, por aquilo que ele pode operar, por aquilo que ele pode fazer, mas não reconhecemos por quem verdadeiramente ele é, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, ela não reconheceu Jesus como apenas Senhor, mas ela reconheceu como o seu Senhor. Vamos ver, o versículo 25 diz assim: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E eu fico pensando, tem muitas coisas que nós vamos conhecer quando chegarmos no céu, né, pastor? Muitas coisas, eu tenho muitas perguntas, mas eu fico pensando assim: o que levou o evangelista Mateus a escrever que ela o adorou quando ela pediu socorro? Né? Não está assim? Mas era tão nítida a entrega dela diante do Senhor que ele pôde ver a adoração do seu falar na sua atitude. E quem já se prostrou diante de Deus consegue entender o que eu quero dizer.
quando você o adora de verdade, não faz diferença se é na mais profunda tribulação ou no maior momento de alegria. A adoração é algo íntimo, pessoal. A adoração é algo que brota no nosso coração como um mover do Espírito Santo. E ela só acontece verdadeiramente quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos entregamos diante dele. Então ela não só reconheceu quem Jesus era, mas ela se entregou a ele. E isso me faz parar para pensar assim, quantas vezes nós temos deixado de nos posicionar. Será que você tem se posicionado diante do Senhor como um verdadeiro adorador? Eu vejo que muitas pessoas hoje têm buscado as bênçãos de Deus. Muitas bênçãos. Você pode falar assim, olha, tem alguém operando um milagre ali, revelando alguma coisa, a igreja enche. Muitas pessoas buscam as bênçãos do Senhor, mas se esquecem do Senhor da bênção. Porque Ele é Deus quando tudo vai bem, mas Ele é Deus quando você precisa de socorro também. Sabe, quando nós vemos que muitas pessoas, elas se convencem que Jesus é o Senhor e Salvador. Elas acreditam nisso, mas elas não vivem isso. Elas não se convertem ao Senhor, a ponto de viver uma verdadeira adoração. Se convencer de que Deus é Deus, que Cristo veio morrer por nós. Se você sair pela cidade, dificilmente alguém vai te dizer contrário a isso. Mas se converter ao Senhor, para viver a palavra dele, se posicionar para adorá-lo, é uma decisão minha e sua, de todos os dias. Porque um dia ele vai nos buscar. E como estaremos preparados para esse dia se chegar? Nada que o mundo pode nos oferecer se compara a verdadeiramente entender que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O único capaz de nos trazer vida e vida em abundância. Essa mulher reconheceu isso. Ela reconheceu quem ele era. Ela se prostrou diante dele. E o terceiro ponto, ela conhecia o poder de Jesus. O verso 27, eu quero ler com você. Ela disse assim: Jesus tinha acabado de dizer para ela, no versículo 26, que não é bom dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Gente, para pensar, se Jesus tivesse dito isso para mim e para você, mesmo sabendo como pecador eu sou, como pecador você é, será que você não é aquele crente melindroso? Se Jesus chamar sua atenção, você abandona a igreja? Se a palavra te corrigir, você larga tudo e fala: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim para receber um socorro, eu vim para receber um refrigério, eu vim para ouvir uma palavra de conforto e eu estou sendo confrontada. Jesus chamou ela de cachorrinho. Falou: não é bom eu dar aquilo que eu vim dar para os cachorros. E aí eu falo assim, hoje nós temos muitos cristãos melindrosos, muita gente ferida, machucada, sabe? Que não pode ser corrigida, nem mesmo por Deus. Se o Senhor nos chama a atenção, a gente abandona Ele. Se o Senhor nos confronta, a gente larga tudo. Se vem uma luta, uma dificuldade, a gente fala assim: ah, Deus me abandonou, me deixou. Que Deus é esse que eu sirvo? Essa mulher foi confrontada por Jesus. E ela falou assim: Senhor, eu não quero que o Senhor abra as comportas do céu. Quem já orou assim? Abre uma porta, uma janela. Não, ela falou: eu quero uma migalha. Uma migalha me serve. Eu não quero um pão inteiro, eu quero uma migalha. Ela falou: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou falha e pecadora, mas eu sei do teu poder, Senhor. Eu reconheço quem o Senhor é. E eu não quero pão, eu quero as migalhas que caem da mesa. Sabe por que as migalhas caem da mesa, meu irmão? Porque às vezes a nossa mesa está tão farta, nós temos tanto, que nós sequer reconhecemos o que estamos jogando fora. Às vezes nós estamos há tanto tempo sentados no banco da igreja, crescemos e nascemos na presença do Senhor, e não entendemos quem Deus verdadeiramente é e o que Ele é capaz de fazer por nós. Essa mulher falou assim: tem gente que vai desperdiçar aquela migalha. Tem gente que não vai reconhecer quem o Senhor é.
Tem gente que não vai dar valor, mas eu quero aquela migalha que vai cair. Eu quero. Eu sei quão importante ela é. Eu quero que o Senhor me dê as migalhas, porque eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que o que eu desejo. Muito mais do que o meu Senhor ama. Ele é o próprio Deus. E apenas uma migalha é suficiente para atender o clamor dela. Que aos olhos dos homens seria tão difícil e impossível, para Deus nada é impossível. E eu quero te confrontar te dizendo qual o tamanho do seu Deus. Quantas vezes eu e você limitamos a Deus? Quantas vezes eu e você colocamos na responsabilidade do Senhor para fazer aquilo que eu deveria fazer, que você deveria fazer, e Ele nunca vai fazer por nós? Porque, irmão, a palavra diz que tudo que vier na sua mão para fazer, você tem que fazer com excelência. Então, se ela veio à sua mão e você pode fazer, é obra sua, é obrigação sua cumprir. Nós precisamos setorizar. Mas quando as coisas são impossíveis, nós temos o Deus do impossível. E o impossível é para Deus. E às vezes eu e você limitamos o tamanho do nosso Deus. Limitamos o poder do nosso Deus. E começamos a nos questionar se Ele é capaz de fazer aquilo que aos olhos dos homens é impossível. Nada é impossível para Deus. Talvez você entrou aqui passando uma luta muito grande, seja no seu relacionamento, com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho, na sua saúde. Eu não sei, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Eu sei que Deus é capaz de não só derramar as migalhas sobre nós, mas de abrir as portas do céu, de mudar destinos em situações, para que o desejo do seu coração seja atendido, segundo a palavra dele. Deus é o Deus do impossível, e Ele só não é esse Deus quando eu e você o limitamos. Ela verdadeiramente sabia quem Ele era, e ela reconheceu quem Ele era. Ela rompeu as barreiras, clamando, porque ela sabia verdadeiramente quem Deus era. Eu quero te dizer que o Senhor ministra ao meu coração que nós precisamos fazer essa entrega a Ele, entendendo quem Ele é, e não apenas sabendo quem Ele é, mas verdadeiramente se entregando, se prostrando diante dEle em adoração, para que haja um grande mover do Senhor no nosso meio. Outra coisa que a gente aprende com essa mulher é que nós precisamos buscar a Deus, mas buscar a Deus com sabedoria e discernimento. O verso 22 diz que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, ela tinha discernimento em saber quem o Messias era, quem Jesus era, quem verdadeiramente Ele era e o que Ele podia fazer. Mas ela também tinha discernimento para saber que o problema da filha dela não era um problema físico, que era um problema espiritual. Muitas vezes eu e você lutamos porque não temos discernimento. Eu vejo muitas pessoas buscando os dons, e os dons são promessas do Senhor para a sua igreja. O dom de profecia, o dom de milagre, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de maravilhas. Mas a palavra também diz que existe um dom que chama-se dom de discernimento, de discernir o Espírito, de testificar aquilo que Deus quer falar no seu coração. Nós precisamos, como igreja, buscar nesses últimos tempos o dom de discernimento, porque nós temos visto tantas coisas acontecendo e às vezes o nosso coração se entristece, porque a palavra do Senhor tem sido corrompida e o tempo tem sido abreviado, e a gente vê muitas pessoas com o coração endurecido. Nós vemos que muitas lutas não são físicas, mas elas são espirituais. Essa mulher teve discernimento em Deus de que aquela situação que a filha dela estava passando não era uma enfermidade, não era uma loucura, não era uma doença física, mas era uma doença espiritual. Ela estava endemoniada. E ela buscou no Senhor o livramento. Ela buscou em Deus. E talvez você fale assim: eu nunca vi alguém endemoniado, mas nós vimos tantas pessoas
nos dias de hoje deprimida, angustiadas, feridas, machucadas, pessoas que não conseguem levantar da cama por causa da depressão. Dificilmente alguém aqui não conhece uma pessoa assim. E talvez a luta dessa pessoa não seja um problema físico. E eu tenho duas preocupações. Uma é que às vezes como cristão a gente espiritualiza tudo é espiritual. E às vezes como cristão a gente tira tudo que é espiritual e põe como carnal. Então você fala para alguém assim, tá doente, você fala, vamos orar. Deus te mandou um médico, irmão, para você ir lá e ele ser usado e a medicação trazer cura para o seu corpo físico, amém? Isso também é Deus que usa. Mas existem situações que é impossível. O médico diz para você assim, não tem o que fazer. E aí você fala assim, eu sei quem pode todas as coisas, amém? E existem muitas enfermidades que elas refletem no nosso corpo o que a nossa alma tem vivido. Existem muitas pessoas que foram feridas, machucadas, e aquilo somatizou e refletiu no seu estômago, no coração, nas emoções. Elas somatizam e acabam trazendo feridas na alma. E nós precisamos passar por um processo de cura. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja curada. Precisa ser uma igreja que não tenha dura cerviz. Não é assim que a palavra diz? Que nós temos dura cerviz. Nós não nos prostramos para ouvir e obedecer ao Senhor. E por isso, pelo endurecimento do nosso coração, muitas vezes nós não liberamos perdão e não somos sarados. Nós não liberamos perdão e vivemos enfermos. Nós temos dificuldade no nosso relacionamento familiar porque nós não conseguimos nos desapegar do passado. Lembra que aquela mulher que vem sem nome, ela foi julgada por ser cananeia? Não só pelos discípulos que falaram, manda ele embora. Eles podiam ter falado assim, vamos ver Jesus fazer mais um milagre agora. Mas eles estavam tão endurecidos no seu coração que a única coisa que eles pensavam, ela não é digna de receber nada de Deus. Quantas vezes eu e você nos comportamos assim? Às vezes como os discípulos, achando que as pessoas não são dignas de receber algo de Deus. Às vezes nós olhamos e julgamos quem deve e quem não deve receber o melhor do Senhor. E às vezes até questionamos, né? Por que aquela pessoa recebeu uma bênção tão grande e eu não? Mas Deus não faz exceção. E outra coisa, às vezes nós precisamos ser como aquela mulher cananeia. Nós precisamos deixar o nosso passado para trás. Nós precisamos abandonar as velhas coisas e falar assim, Senhor, eu reconheço quem o Senhor é e eu quero te adorar. Eu quero me posicionar para te servir, para que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, para que o Senhor mude a minha história, porque eu sei que verdadeiramente o Senhor é. Essa mulher teve a oportunidade de nos deixar grandes lições, e lá no céu eu quero conhecer o nome dela. Amém? Quem quer estar comigo para conhecê-la lá no céu? Eu quero conhecê-la, saber o nome dela, porque por muitas vezes eu fui impactada por essa palavra. E pensar quem Deus verdadeiramente é para a minha vida, como eu o vejo. E pensar que muitas vezes eu não vivo o sobrenatural de Deus, o melhor de Deus nessa terra, que é promessa daqueles que o servem. Porque eu verdadeiramente não entendo o poder maravilhoso que esse Deus tem. Às vezes eu limito Deus dentro do meu mundo, sabe? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você limitou o amor de Deus olhando e falou assim, não, eu pequei dessa vez e eu acho que Deus não pode me perdoar. Ou você olha para alguém e fala assim, Senhor, não pode perdoar aquele pecado ali, porque o pecado dele é muito grande. É maior que o meu pecado que minto, é maior que o meu pecado que às vezes engano. Diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Todos eles serão julgados diante do Senhor na mesmo rigor. Então muitas vezes eu e você limitamos o poder do nosso Deus porque não conhecemos verdadeiramente quem Ele é. Porque nós às vezes não entendemos com sabedoria que a nossa luta não é contra a carne nem o corpo, mas a nossa luta é contra principados e potestades.
E quando nós entendemos que o nosso Deus está acima de todas as coisas, Ele é capaz de fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Talvez você esteja ferido no seu corpo físico, e isso seja um reflexo do seu emocional. E o que você precisa é se posicionar diante do Senhor e pedir para que Ele traga cura sobre a sua vida, traga renovo. Talvez a sua ferida seja física e você, diante dos homens, não veja a solução, mas nós entendemos que Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você desejamos. Às vezes o que nós precisamos é parar de ser simpatizantes do Senhor e tomarmos uma posição de sermos adoradores a Deus. Essa mulher me chama a atenção porque ela adorou ao Senhor enquanto ela clamava socorro. A Bíblia diz no verso 25 que ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A adoração é muito mais do que eu e você pensamos. A adoração é relacionamento. E nós precisamos viver isso com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Ele todo dia, porque todo dia pecamos e não somos merecedores da sua graça. Essa mulher me chamou muita atenção, e eu vou fazer um paralelo dela. Um dos meninos acho que falou sobre Raabe, né? Foi, né? Um deles citou Raabe. Raabe, uma prostituta, foi usada para mudar o destino de uma nação. Essa mulher cananeia foi usada para mudar o destino de uma nação. Você sabe por quê? Porque através dela, muitos outros puderam ver. Nós não temos escrito, mas eu acredito nisso, que muitos outros puderam ver e falaram: nossa, como que ele pôde fazer algo por você que não merecia? Através da sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus vai olhar, as pessoas vão olhar e vão ver Deus agindo e operando, e vão entender quão maravilhoso Ele é. Eu sempre digo assim, que as coisas acontecem na nossa vida e não são para questionarmos o porquê, mas são para que nós façamos a seguinte pergunta: para que eu vivo isso? E quando você entender que o que você vive é para que o nome do Senhor seja glorificado, você vai entender o propósito do Senhor, porque Ele vai ser glorificado na sua vida, vai ser glorificado na vida de outras pessoas, quando elas virem o poder do Deus a ser Deus. Eu quero te convidar para ficar de pé. Quero pedir a liberdade do pastor. Talvez você esteja vivendo uma primeira fase dessa mulher, um conflito para entender quem é. Eu quero te dizer que não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o tamanho que você julga o seu pecado em ser um pecadinho, um pecadão, Cristo morreu para te dar vida e vida em abundância. Jesus morreu pela mesma forma para mim, para você e para todos nós, para que nós tenhamos a oportunidade de salvação. Talvez o que você precise é se posicionar diante de Deus para viver esse sobrenatural. Talvez você precise falar assim: eu reconheço quem eu sou, reconheço a minha limitação, mas principalmente reconheço quem o Senhor é e o que o Senhor é capaz de fazer na minha vida. Porque muito mais do que um milagre que eu creio que Ele pode fazer, muito mais do que a cura que eu acredito que Ele pode fazer, nada é impossível para o Senhor. Muito mais do que a libertação espiritual que eu acredito que Deus pode fazer. Deus tem vida para mim e para você, e é uma vida em abundância. E a palavra do Senhor diz que aqueles que o servem têm paz em meio à tribulação, que aqueles que o adoram vivem no sobrenatural nessa terra, que aqueles que o amam verdadeiramente o servem comerão o melhor dessa terra e se assentarão na mesa que o Senhor está preparando para nós do céu. Muito mais do que passarmos por aqui, Deus tem algo especial para nós vivermos, e um propósito para mim e para a sua vida. Nada é por acaso, irmão. Você não veio aqui por acaso. Talvez o que você precise nessa noite é liberar perdão para curar a ferida do teu coração.
para que você seja liberto, como aquela mulher foi, como aquela criança foi, que quando a palavra do Senhor falou, vai, a palavra já disse que ela foi curada naquela hora, ela foi sarada. A Bíblia diz assim, e ela ficou sã. E eu fico pensando assim, o que é ser são? Por que não falou que ela foi curada? Mas falou que ela ficou sã. E quando a gente fala de sã, a gente fala de físico, mente, emoções. Talvez o que nos falte às vezes é sanidade. Já pensou nisso? Às vezes a gente parece que vai enlouquecer. Deus é capaz de nos dar. E eu quero orar ao Senhor. Eu quero te convidar a orar. Eu não te conheço poucos aqui. Mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. E o primeiro dele é que nós reconheçamos quem verdadeiramente Ele é. E o que Ele é capaz de fazer por nós. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Que a Bíblia diz que do nosso coração procedem muitos desejos, né? E que ele é enganoso. Porque vã é a beleza e a formosura da mulher, mas aquela que louva o Senhor, ela será glorificada. Então nós precisamos entender isso, que o nosso louvor muda a nossa história. Eu quero que você, por um minuto, ore ao Senhor e peça a Ele o que você precisa nessa noite. Talvez você chegou aqui como um simpatizante, uma pessoa que vem algumas vezes, ou que já veio várias vezes, mas que nunca se posicionou de se firmar, de estar na presença do Senhor. Talvez você tenha andado por entre os caminhos que não se sinta merecedor. Eu quero te dizer que Deus te chamou de uma forma muito especial. E Ele quer mudar a tua história. Talvez você tenha vivido lutas que aos olhos dos homens é impossível, mas para Deus, se você verdadeiramente conhecer e o adorar, nada é impossível. Então eu quero que você ore ao Senhor. Pai, nós em unidade, como igreja do Senhor, como teus servos, Pai, como teus filhos, clamamos ao Senhor que haja um mover do Espírito Santo em nós. Pai, nós pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração, porque às vezes a dureza do nosso coração não aceita que sejamos corrigidos pela Tua Palavra, Senhor. Não nos permite ser ensinados pela Tua Palavra, Senhor. Às vezes a dureza do nosso coração tem nos impedido de viver o melhor dessa terra, porque é isso que o Senhor tem para nós. Às vezes, Pai, a dureza do nosso coração não tem nos permitido enxergar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que nada é impossível para o Senhor. Às vezes nós limitamos, Senhor, o Teu agir porque nós não conseguimos fazer. Às vezes, Pai, nós não liberamos perdão porque achamos que perdão é um sentimento e não entendemos que perdão é um posicionamento, uma decisão que nós devemos tomar para mudar a nossa história. A palavra diz que o Senhor está sempre ao nosso lado, que o Senhor dá ordem para que os Teus anjos trabalhem em nosso favor. E eu quero te pedir, amado Espírito Santo, venha como espada de dois gumes que faz separação e tira de nós aquilo que nos impede de viver o Teu sobrenatural. Pai, que nós possamos parar de ser simpatizantes e sermos verdadeiramente adoradores ao Senhor. Que nós possamos, Pai, a partir de agora, parar de te limitar e entender que nós devemos apenas te adorar. Que nós possamos viver o Teu sobrenatural. Que haja cura no nosso meio, Pai. Que haja cura física, Senhor. Toca nos ossos, nos nervos, na carne, no sangue, Pai. Em cada um dos nossos órgãos e traga cura. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Toca agora da cabeça à planta dos pés e traga-nos renovo, Senhor. Às vezes a cura que nós necessitamos, Senhor, é uma cura espiritual. E eu quero te pedir, traga cura ao nosso coração. Arranca as feridas da nossa alma, causada pelas palavras que nós ouvimos, Senhor. Essa mulher cananeia tinha tudo para sair dali pior, muito pior do que quando ela chegou aos Teus pés, Jesus. Porque o que ela ouviu é que ela não era digna de receber
mas ela se posicionou diante do Senhor. Ela teve ousadia diante do Senhor Jesus, e o Senhor mudou a sua história. Eu quero te pedir, muda a nossa história, Pai. Nos ensina a ser ousados na Tua presença, a viver o Teu sobrenatural, a verdadeiramente ouvir a Tua voz e entender que o Senhor nos ama de uma forma inexplicável. Que a Tua graça se manifeste em nós, que o Teu amor transborde em nós, e que nós possamos verdadeiramente Te servir e Te adorar. Que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso único e suficiente Salvador. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço ao véu que me foi emprestado. Amém. Obrigado mesmo. Que o Senhor te abençoe e que você possa viver o sobrenatural em Deus. Amém.